A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Conforme vocês leram no título do vídeo, né, irmãos? Comunicado a todo o ministério da Congregação Cristã no Brasil. Isso mesmo, irmãos. Irmãos, eu sinto de fazer um vídeo, irmãos, e neste vídeo, interagindo com a nossa querida Irmandade e ao mesmo tempo, irmãos, mandando um aviso para o ministério da Congregação Cristã no Brasil. Seja esse ministério os irmãos de cabelo branco já, né? Que são os nossos exemplos, que estão à frente do povo, né, irmãos? Quem nunca, quando era criança, ouviu-se falar em Cláudio Massola, em Salvador Bueno, Hélio Bianco e os demais servos de Deus, Isaías Grilo, os demais servos de Deus de cabelo branco, experiente na vida, irmãos, e veteranos no ministério. Quem nunca ouviu falar desses irmãos? Estão até hoje aí à frente do povo de Deus, conduzindo, irmãos. Deus está no controle. Estão conduzindo a obra, irmãos, de Deus, mandado por Deus, né, irmãos? E várias gerações alcançaram esses irmãos. E hoje a gente vê na era digital, informática, irmãos, era virtual, né? Que hoje tudo é pela internet, se faz no computador, se faz no celular. É uma coisa muito boa em que veio facilitar a vida de todo mundo, irmãos. Veio facilitar a vida e facilita mesmo. Notícias em que a gente ia saber daqui um mês. Em poucos minutos nós estamos aqui sabendo. Morre um irmão lá no Mato Grosso, lá em outro país, dentro de 5, 10 minutos nós estamos aqui, né? Nós já sabemos. Isso é muito bom. Mas também tem um outro lado, né, irmãos? E que prejudica muito as pessoas de bem, prejudica a obra de Deus em um sentido assim de... Hoje em dia, para vocês entenderem, na internet, todo mundo fala o que quer, né, irmãos? Todo mundo é especialista em alguma coisa, né? Vamos falar na parte religiosa. Todo mundo, né, estuda a Bíblia, né? Todo mundo virou teólogo, né? Todo mundo sabe alguma coisa da Bíblia. Todo mundo tem a guia de Deus. Todo mundo é usado pelo Espírito Santo. O qual, irmãos, eu tenho percebido que nossos irmãos aí têm sofrido vários ataques virtual, têm sofrido aí sobre as pregações que Deus dá para nossa querida Irmandade. Foi um caminho que Deus tomou. Infelizmente, né, tivemos que ir para a internet na pandemia, infelizmente, né? Mas foi uma coisa também para o outro lado bom, que muitos ficaram conhecendo a Congregação Cristã no Brasil e muitos se converteram através desses cultos dos nossos irmãos, que nós aí, né, irmãos, devemos em primeiro lugar, né, honrar a Deus, em primeiro lugar, né, irmãos, agradecer a Deus, enaltecer a Deus, e em segundo os cabelos brancos que estão aí essas décadas e décadas aí, irmãos, pregando a palavra de Deus. Irmãos, e não é diferente de nós que estamos também na internet falar algo aqui a respeito, em defesa da obra de Deus, em defesa dos nossos irmãos aí, né, tanto ancião como cooperador, cooperador de jovens, encarregado de orquestras, encarregado regionais, para que esses, quando ver algum vídeo, né, irmãos, que quando ver uma crítica, quando ver alguma coisa falando
sobre a pregação, tem muitos que ficam tristes, né? Por mais que sabe que isso daí a crítica tá aí, cada um hoje em dia, por lei, né, tem o direito aí de criticar dentro dos conformes também, porque a internet não é terra, tem dono, né? Não é terra sem dono não. A internet também, né, se processa, né? Não pode falar qualquer coisa aí e achar que não tem dono, né? Isso daí também não. Hoje em dia nós temos que tomar cuidado, como se fala. Mas, irmãos, como as pessoas às vezes acham que também deve dar suas opiniões, né, mediante a lei do país, livre expressão, né, opinar, né, desde que com respeito, irmãos. A gente achou aí várias pessoas que criticam a congregação cristã no Brasil, outras aí que não são da igreja, acaba acaba até elogiando, porque quando, irmãos, veja bem, eu vou falar uma coisa para vocês e vocês vão concordar que eu sei. Os piores críticos da congregação são aqueles que estão lá dentro ou que saíram da congregação. Eu nunca vi um crítico dizer que é crítico e ele nunca foi da congregação. Eu nunca vi, vamos supor, um crítico sendo da Assembleia de Deus, um crítico sendo da Deus e Amor e vem aqui criticar a congregação. Houve esses dias alguns pastores aí que criticou a congregação, mas foi um caso isolado. Eles tinham que fazer críticas, por quê? Porque na congregação, todos nós sabemos, que quando o ancião, o cooperador, nós vamos em um culto que é aberto em nome do Senhor Jesus, assim que nós adentramos aquelas portas para dentro, o nosso pensamento só é um. E o pensamento do servo de Deus ali também é o mesmo em que a igreja está, que é o único pensamento, o único objetivo de louvar a Deus, cultuar um culto, agradecer a Deus por mais um dia, pedir confirmações, pedir comida espiritual, né, irmãos? Os irmãos não se preocupam de pegar um pedaço do tempo para falar mal de uma religião, falar mal de outra, porque isso daí não vai levar a canto nenhum. E sim, igreja foi feita para adorar a Deus em espírito e em verdade. E os nossos irmãos aí, anciães, os dos cabelos mais brancos, até os anciães mais novos, não se preocupem com a crítica, porque a querida Irmandade tem o dom de discernir, irmãos, né? Tem o dom de discernir. E a Irmandade aceita com todo amor, irmãos, e a Irmandade sabe que é Deus que fala na boca dos servos de Deus da congregação, né, irmãos? A congregação, queridos, para outras denominações que está vendo e ouvindo esse vídeo no canal CCB Se Reforma, a congregação, ela não é a única que salva, mas ela é uma ponte para a salvação. Isso mesmo. A congregação não é detentora da graça maravilhosa, mas ela contém a graça maravilhosa em que Cristo, Jesus Cristo, Deus, ali então se manifesta em espírito, né? Quem nunca entrou em uma igreja, numa congregação, na comunhão, e Deus mostrou quem ia pedir o hino, Deus mostrou quem ia ler a palavra, Deus mostrou qual seria o livro e o capítulo da palavra. Quem nunca aconteceu isso com a pessoa? Quem nunca provou disso? Vou falar para vocês, modéstia à parte, eu já provei. E é muito gostoso quando você pede uma confirmação, quando algo fala no seu coração e acontece. Você se sente numa comunhão. Muitas pessoas, irmãos, falam da comunhão da congregação sem sentir. Nunca sentiu uma comunhão com Deus. Nunca sentiu. Nunca sentiu.
e acabam falando da comunhão que nós temos. O dia que essa pessoa sentir a comunhão que cada um de nós sentimos quando adentramos a casa do Senhor, esta pessoa vai saber o Deus que nós servimos. Irmãos, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus dele. Só que o jeito dele se aproximar desse Deus é diferente. Ele está meio assim, vamos falar uma parte, meio arrogante. Não está sendo um servo inútil na presença de Deus. Porque nós somos, irmãos. Nós somos inúteis na presença de Deus. Com todo o poder que Deus tem, todo poderoso Deus, nós perto dele somos menor do que um grão de areia. Para vocês verem o quanto somos pequenos. Mas quando nós vamos lutar com o adversário da nossa alma, a gente fica gigante. Porque atrás de nós tem Deus lutando junto. Então, senti fazer esse vídeo para o ministério da congregação ficar em paz, né? Ficar em paz, fique em paz. As pregações que está vindo no culto online, nos cultos presenciais, está sendo de grande valia. A nossa querida Irmandade está se alimentando. Os que estão aproveitando comer a palavra, os que estão aproveitando, se saciando a alma, né? Porque vai vir na terra uma grande fome espiritual, irmãos. Vai vir uma grande fome espiritual. E esta é a hora, queridos, querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, esta é a hora de nós comer a palavra e guardar no nosso coração. Porque virá tempo em que nós vamos viver pela fé e meditar os conselhos que Deus dava nos cultos online, nos cultos presenciais. E nós vamos lembrar do que Deus falava com a nossa alma. Portanto, estamos numa época muito difícil, queridos. Estamos numa época em que nós estamos tentando aí, né? Vamos dizer, muitos tristes, muitos querendo uma palavra amiga, muitos querendo ir para a casa do Senhor, ouvir Deus falar. Muitos estão aí tristes de alma, angustiados, sem rumo, né? Tem pessoas, irmãos, que a gente não sabe, mas tem pessoas que estão pior do que você. Eu digo, não só material, mas ser espiritual, irmãos. Porque material dá para passar, mas espiritual não dá, irmãos. Né? E o nosso ministério da congregação, eu quando falo nosso ministério, irmãos, é do Brasil e mundo inteiro, irmãos. Cooperadores de jovem, cooperador de adulto, diácono, encarregado de orquestra, regional, local, cooperadores, anciães. É o ministério em geral, né? Pois hoje em dia a gente se vê aí pessoas querendo banalizar, irmãos, as pregações dos servos de Deus, colocando falha aqui, falha ali. Só que a pessoa vai analisar uma pregação, irmãos, e ele analisando essa pregação, ele não vai analisar a pregação com fome, querendo se saciar. É a mesma coisa dele querer pegar as pérolas, que não é para ser jogada aos porcos, irmãos. As coisas santas não é para ficar jogada aos porcos, né? Tem essa parte. E pegando essas partes, estão pegando as pérolas, estão aí praticamente danificando as pérolas, que são essas pérolas que Deus dá na boca dos servos de Deus para falar com as almas. Irmãos, eu creio que enquanto 10 criticam a pregação, mais de 1.000, 1.500 ao mesmo tempo aí, simultaneamente, estão se alimentando e dando glórias a Deus por não ter tempo de congregar, pelo fato do trabalho, doenças, estão ali se alimentando. Esse dia a irmã falou para mim, irmão Paulo, glória a Deus, que coisa linda.
E eu praticamente congrego em 5 igrejas no mesmo dia. Eu falei, como pode, irmã? Ela falou, no mesmo horário. Eu falei, como pode? Congrego na minha, quando chego em casa, ouço as pregações de outras igrejas. E eles falam assim. E olha, e a maioria das pregações, às vezes, é a mesma coisa do que eu ouvi na minha comum. O mesmo livro, o mesmo capítulo. E Deus falou a mesma coisa na exortação. Coisa linda, né, irmãos? Então, irmãos, esse é o aviso. O ministério fica tranquilo. Em que, veja bem, irmãos, a Irmandade está se alimentando sim, tá? A Irmandade está aí, gosta de ouvir, a Irmandade está congregando. O bom seria se todos fossem congregar, pudesse, mas a gente não pode falar nada, porque tem muitos que trabalham, e olha, e tem muitos que estão fraquinhos, mas se alimenta dessas pregações. Então este é o aviso que eu tenho que dar ao ministério. Hoje em dia, os tempos estão difíceis, irmãos. Os tempos estão difíceis. E se nós não se apegar a Cristo Jesus e decidir o que falam, irmãos, a gente acaba errando mais do que os que estão criticando. Né, irmãos? Vamos se apegar a Cristo Jesus e ter só esse objetivo, irmãos. De salvar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Pode saber que toda pregação é bem-vinda. Aonde fala o nome de Jesus Cristo, aonde fala em bênçãos, doutrinas, ali também é coisa boa, irmãos. Tá bom? O que vocês acham a esse respeito? Né, irmão? Porque tá demais. Parece que aí, né, estão achando fácil pegar as pregações e sair aí distorcendo, né, falando coisas absurdas, mas Deus está no controle e vai nos ajudar e vai dar força para o nosso ministério do cabelo branco, de cabelo branco. Eu falo de cabelo branco porque tem irmãos que pregam aí desde 1970, irmãos, estão pregando a palavra de Deus. Irmãos idôneos na fé e domésticos também. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Comentem.